O que voz que está aí sussurrando, que está trazendo tormento, que está te atormentando? Você pode calar essa voz e dizer: basta, acabou. Eu não vou ouvir essa voz maldita que está me oprimindo, me perturbando. Porque tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e agradável. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz. De paz. E não de mal. De onde você tirou isso? Então, tudo que é contrário à palavra, tudo que é contrário, tudo que é negativo, tudo aquilo que faz com que eu me deprima, com que eu venha desistir, não provém do Senhor, provém de Satanás. Amém, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, obrigado por mais um dia, uma oportunidade. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, pelo cuidado, pela misericórdia, pelos livramentos, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre, a tua bondade, a tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, quarta-feira, Projeto Casa Firme. Meu Deus, quantos moveres já aconteceu nesse dia, e eu concordo, meu Deus, com cada oração, com cada declaração, com cada palavra que foi liberado neste altar. Eu concordo, Senhor. Nós ligamos aqui na terra e ligamos a nossa vitória no céu. Senhor, nós cremos, meu Deus, num mês de dezembro sobrenatural, de muitas definições, portas abertas, de muito crescimento, de muita sabedoria. Senhor, eu peço ao Senhor, visita cada um com poder, com unção. Meu Deus, que todo desânimo, que toda tristeza, que todo cansaço, que toda opressão, toda perturbação, todo sentimento mentiroso, toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Preguiça, fraqueza, desânimo, frieza, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, passa com teu sangue sobre as mentes, sobre os corações. Passa com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenará. Senhor, eu profetizo e eu declaro o sangue de Jesus sobre a vida de cada um. Eu declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, vai passando com teu sangue toda enfermidade, toda doença, todo sentimento de desistência, todas as vozes malditas, vozes do engano, sentimentos malditos, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diabo, você é um derrotado, você já perdeu em nome de Jesus. Eu profetizo vitória, crescimento, energia, força, graça, sabedoria, unção, em nome de Jesus. Meu Deus, eu profetizo no mundo espiritual, nós vamos ter o melhor final de ano até então das nossas vidas, de muitas vitórias, alegria, paz, crescimento, rompimento, portas abertas, em nome de Jesus. Porque para muitos o ano terminou, mas para o teu povo, para a tua igreja, não terminou. Temos muito que viver, temos muitas terras para conquistar, em nome de Jesus, e assim será. Vamos entrar em 2026 só testemunhando a glória, o poder do Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego este culto, este trabalho em tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui e queremos aprender com o Senhor, com a sabedoria que vem do Senhor. Nos ensina, Senhor,
a sabedoria que vem do céu, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Todos os dias é assim que nós temos que nos levantar. Não ceder aos sentimentos, às emoções, ao momento, aos problemas, não. Nós precisamos olhar para a cruz, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para a frente, olhe para o alto, olhe para mim, olhe para a cruz, olhe para tudo aquilo que eu já venci. Não ceda ao desânimo, não ceda à preguiça, ao cansaço, né? Vai chegando esse finalzinho de ano, vai chegando esses últimos dias para o mês terminar e vai batendo aquele cansaço, vai batendo aquele desânimo, né? E hoje, para ajudar, tá esse tempinho de chuva, esse friozinho. Não. Nós não vamos parar. Nunca paramos, não é agora que nós vamos parar, né? Porque é aquilo que nós somos ensinados. O Senhor, o nosso Deus, Ele não tira férias. Para Ele não tem final de ano. Todo dia é dia. E eu não posso viver, né, pensando no dia de amanhã. Eu tenho que viver o hoje, eu tenho que viver o agora. Então eu estou aqui, eu vou viver esse dia, eu vou ver esse momento, eu vou crescer, eu vou avançar, eu não vou duvidar. E o que eu tenho percebido, né, nessa atmosfera, realizando alguns atendimentos, é algumas pessoas ouvindo a terceira voz. E nós não podemos ouvir a terceira voz. Busquei hoje uma palavra e era a palavra que eu tenho certeza que vai nos ajudar a romper neste dia para vencermos todos os desafios, que é do livro Como Deus Funciona, que é o capítulo 7 que fala cuidado com a terceira voz. Sim, nós precisamos tomar muito cuidado com a terceira voz. Em 1 Coríntios 14, 10, diz assim: sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Não é apenas uma, duas. Há muitos tipos de vozes. E nenhuma dessas vozes é sem sentido. Todas essas vozes, elas têm um sentido, elas têm uma importância, que está aqui. Nós vamos estudar um pouco alguns homens da palavra de Deus, na Bíblia que nós encontramos, homens que ouviram a terceira voz e por ouvir a terceira voz, eles fracassaram. Alguns perderam o seu destino. Outros até conseguiram voltar e recuperar aquilo que foi perdido. Samuel foi o mentor de Saul. Elias foi o mentor de Eliseu. Moisés foi o mentor de Josué. Mardoqueu foi o mentor de Esther. Noemi foi a mentora de Ruth. Paulo foi o mentor de Timóteo. Deus usou essas pessoas para dirigir outras ao sucesso. Ou seja, a pergunta que fica para nós: aos pés de quem eu estou sentado? O que eu estou lendo, quem estou ouvindo, para onde eu estou olhando neste exato momento? O que está me influenciando? O que mudou nesses últimos 30 dias? O que eu tenho feito constantemente? São perguntas que nós precisamos responder. Se eu conseguir ver quem você admira, poderei prever os eventos do seu futuro, porque você atrai o que você admira e o que você honra. Quem você admira, quem você honra, você atrai isso para a sua vida. Ou seja, sua visão é revelada através dos seus rituais e de quem você admira. Isso significa que você é o que você come, o que você ouve e o que você deixa entrar. O nosso corpo é reflexo daquilo que nós estamos comendo.
O que está saindo é reflexo daquilo que estamos ouvindo e deixando entrar. Então, o que eu tenho deixado entrar nesse dia, nessa reta final do ano? Eu tenho deixado entrar, eu não consigo, eu não posso, não vai dar tempo, não tem jeito, não tem saída. Ah, Deus não operou durante o ano todo, vai operar agora? Todo sucesso é destruído pela terceira voz. Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, mas a terceira voz entrou ali, não é? E arruinou com tudo, porque eles ouviram a serpente. Estava indo tudo muito bem, estava maravilhoso, mas a terceira voz entrou na jogada e eles ouviram a terceira voz. Davi tinha um relacionamento lindo com Israel, mas a terceira voz ali entrou, que foi a voz de Absalão. O que Deus já falou com você e você deixou de lado para ouvir outra voz? Nós encontramos, né, nos nossos atendimentos, pessoas que ouviram a voz de Deus, receberam uma promessa, mas no momento em que a pessoa deveria ter guardado aquela promessa, guardado aquela palavra, ela ouviu a terceira voz, a voz da incredulidade. Não vai acontecer, não vai dar tempo, não é desse jeito. Quantas palavras que nós estamos ouvindo, mas no momento da pressão, nós abrimos mão daquela palavra. Não, essa palavra não é para mim. E o Senhor nos ensina, fique com o que eu te falei. Fique com o que eu te direcionei. Fique com a última palavra. Né? Até a Bispa já pregou sobre isso, que às vezes naquele dia, às vezes tem alguns dias que você quer tanto ouvir a voz de Deus e você vai lá na Bíblia e você abre, Senhor, me dá uma palavra. Aí vem aquela palavra mais assim né, que você fala, não, essa palavra não é para mim. Não é para mim. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E é o Senhor dizendo o quê? Fique com a última palavra. Qual foi a última palavra que eu te entreguei? Fique com a última palavra. Mas nós ficamos lá brincando de roleta russa com a Bíblia, né? Eu quero uma palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra. E na caixinha de promessa? Misericórdia. Você pega todas as palavras da caixinha de promessa, mas nenhuma vai ali, naquele momento, se adequar àquilo que você precisa. E é o Senhor dizendo, fique com o que eu já falei. Alguns foram longe demais e outros irão mais longe do que jamais imaginaram. Mas precisam tomar cuidado, porque se não estiverem atentos, vão fracassar por ouvir a terceira voz. Deus sempre coloca alguém na nossa vida para nos dirigir, para nos levar ao outro lado, para nos apoiar e nos ajudar. Mas nós precisamos tomar cuidado com a terceira voz, porque sempre a terceira voz, ela vai chegar em algum momento e vai soprar. Ou seja, o que você acredita define a sua vida. No que você acredita? Você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor? Você acredita que vai terminar tudo bem? Você acredita em todas as promessas que o Senhor já liberou? Ou você acredita que nada disso é verdade? Essa semana eu falei com uma moça e foi muito importante, né? E ela foi bem sincera no que ela falou. Ela tem o desejo de engravidar e ela ouviu uma palavra, ela tem escutado muitas palavras, né? O que mais Deus tem liberado não é o homem, mas o que Deus tem liberado é vai frutificar, a estéril vai gerar. E ela, recebendo tantas palavras assim, mas um dia, quando ela saiu do culto, ela foi ouvir no Instagram, viu uma moça que gravou um vídeo falando que ela já estava cansada, que muitas pessoas na igreja dela já colocou a mão na barriga dela e ela não engravidou, que isso não dá certo, que isso não funciona. Aquela moça que naquele momento ela estava amargurada, ela decidiu gravar um vídeo e publicou. E justo a moça que estava na igreja, que tinha acabado de receber uma palavra que a estéril iria cantar,
naquele momento, quando ela assistiu aquele vídeo curto, o que entrou? Realmente. É verdade, lá na igreja todo mundo já orou, todo mundo tem profetizado, tem orado. Eu acho que realmente não vai acontecer. A terceira voz entrou na jogada. E você já percebeu que quando você está mais próximo da sua vitória, é que a serpente maldita chega para soprar? É naquele momento assim, definidor. Por isso que a palavra de Deus nos alerta. Tomem cuidado. Porque no momento, no ponto, naquele último teste, é que a pessoa é reprovada. No último teste, ela é reprovada e ela não passa. Então, eu falei para essa moça, falei assim, não, você está ouvindo muitas vozes, quando na verdade você deveria ouvir apenas uma voz, a voz do Senhor, e ficar com o que Ele te ordenou e te direcionou. Então, o que você acredita define a sua vida. Se eu acreditar que eu sou incapaz, incapaz eu serei. Se eu acreditar que eu sou uma fraca, fraca eu serei. Se eu acreditar que eu sou uma derrotada, derrotada eu serei. Se eu acreditar que não tem saída para o meu casamento, a saída não vai ter. Se eu acreditar que o ano vai terminar desse jeito, vai terminar. O que você acredita define a sua vida, define o seu destino. O que você tem deixado entrar, porque isso está definindo o seu mês. Você ouve uma voz aqui, recebe uma direção ali, mas muitos estão permitindo uma terceira voz. A voz da sabotagem, de sabotar tudo aquilo que Deus te entregou, te dirigiu. Olha só o que está escrito em João 10. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Não é ovelha 1, ovelha 2, ovelha 3, ovelha 4. Não. O pastor chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vá diante delas, e estas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Essas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, elas fugirão dele, que é o que nós temos que fazer. Fugir de vozes estranhas, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ou seja, cuidado. A voz que você der crédito vai determinar o seu futuro. Cuidado. A voz que você está dando crédito, que você está acreditando, vai determinar o seu futuro. Se você ouvir vozes que são contra, vozes que você sabe que é contra a palavra de Deus, vai definir o seu futuro. No sábado, no trabalho dos jovens, eu contei, a vitória que nós vivemos, na semana passada, que foi a formatura do João, na 5ª série. Meu Deus, na formatura passa um filme. Sabe, passou um filme na minha mente, no meu coração, de tantas coisas que eu ouvi ao longo desses 5 anos. De tantas palavras, de tantos diagnósticos que eu ouvi. Que ele não ia conseguir, que ele ia ter que fazer prova numa sala separada, porque ele não podia ficar numa sala com muito barulho, porque ele não se concentrava, porque ele se distraía, porque ele tinha um pouquinho de hiperativismo, TDAH, PAC, que ele fez aquele exame de cabine e ele não conseguiu ouvir, focar.
e revirar o menino? Quantos exames de audição? Quantos exames de vista? Não, você tem que olhar, você tem que fazer exame de vista, porque ele não está conseguindo enxergar, ele não está conseguindo acompanhar. Tem que fazer exame de audição. Tantas palavras, tantos diagnósticos. Nos primeiros anos, ele falava tudo errado, ele falava as palavras, ele não conseguia, e isso gerou constrangimento, isso gerou insegurança no coração dele, gerou tantas coisas. E naquele momento, quantas vezes, quando a escola me chamava, quantas vezes eu voltava chorando e dizendo: Senhor, esse menino, ele é perfeito, ele é abençoado. Ele foi gerado desde o ventre, Senhor, ele foi consagrado ao Senhor. Não, eu não aceito. Quantos propósitos, campanhas eu fiz, quantas madrugadas, quantos votos eu fiz. E naquele processo parecia que não estava funcionando. Teve momentos, sim, que eu falei: Senhor, não é possível. Não está acontecendo, o Senhor não está respondendo, não sei mais o que fazer. E teve momentos na fase, nesses 5 anos, do ensino, da escola, ali do período da escola, que eu também duvidei. Que eu também ouvi a terceira voz. Não está acontecendo. Parece, Senhor, que está piorando. Porque agora, além do menino não falar, agora ele está se escondendo. Você sabe que você ouviu de uma professora? O seu filho, ninguém na sala dele, na turma dele, as crianças não entendem o que ele fala. E você olhar e falar assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você sabe que ser numa apresentação do pré e o seu filho só ser o cenário, ser um poste, ser uma árvore, ser um carro, mas nunca ser o protagonista? De você sair e falar assim: não é possível. Não, por que vocês não colocaram ele para desenvolver? Ah, porque ele não fala direito. Então foram muitas situações. De você buscar o seu filho na escola e ele chorar porque criança é criança, e sim, a criança tem um tonzinho perverso, E aquelas brincadeiras, e aquelas situações todas, e você buscar o seu filho chorando, e o seu filho falar: eu não quero, eu não consigo, eu não posso. Muitas situações. E teve um período ali no pré que eu duvidei. Eu falei: Senhor, o Senhor eu não sei mais o que fazer, porque não está acontecendo. E ungia a boca desse menino, e ungia esse menino da alta cabeça, planta dos pés, e voltava chorando. Quando a escola chamava, meu Deus do céu, eu falava: não é possível. Lá vem mais uma situação. E dito e feito, eu voltava chorando, mas profetizando: Senhor, isso não vai terminar desse jeito. Eu fico com a palavra que o Senhor está me falando, que o Senhor é Deus de milagre. E assim foi. E quando eu vi ele na formatura, aquele menino lindo, não é porque meu filho não, mas ele é lindo, lindo, alto, com aquela beca, eu falei: meu Deus, é isso, tá vendo? Parece que não está acontecendo, mas chega aquele dia que você olha e fala: aconteceu. Aconteceu. Teve um dia que uma usada, foi uma usada de Satanás, que eu fiz um exame de PAC e deu positivo. Que é uma parte do cérebro dele que não tinha amadurecido, por isso que ele tinha que fazer prova separado, porque é muito barulho, ruído, ele não conseguia ouvir e pegar o ensino, o que a professora estava falando. Então, ele precisava fazer uma prova numa sala, assim, uma sala, silêncio total, absoluto, só ele e a professora. E eu fui levar, porque estava em tratamento com fono, toda uma equipe que era fonoaudiologia, aparelho, porque uma coisa está ligada à outra, e várias outras situações. E essa mulher, quando ela pegou o resultado, ela é até uma coordenadora da escola, parece que ela ficou feliz, você acredita? Que ela pegou e falou assim: eu sabia. Eu olhei assim para ela e falei: sabia o quê?
Não, eu sabia que ele tinha. E aí eu falei assim, não, mas eu não aceito. Falei para ela, não, eu não aceito. Ele é perfeito, ele não tem nada. Eu vou fazer o que tem que ser feito, mas ele é perfeito. Ela olhou para mim e falou assim, mãezinha, não é desse jeito, mãezinha, deixa eu te falar. Agora, essa semana mesmo, eu descobri, meu filho foi diagnosticado com autismo. E assim mesmo, nós precisamos aceitar e trazer o máximo de conforto para ele. Eu só olhando assim para ela, né? Falei, a Bíblia ensina que seja feito conforme a sua fé. Se essa é a sua fé, essa não é a minha fé. Não é a minha fé. Ele é perfeito, ele não vai fazer prova nem nada separado, ele vai fazer prova com todas as crianças na turma dele e ele vai conseguir. Enfim, ele fez, ele passou. Da turma dele, apenas 5, acho que foi isso, 5 crianças passaram de ano. E ele estava entre os 5. Metade da turma reprovou, não passou. Vai falar que isso não é Deus? O menino que foi diagnosticado com tudo, vai falar que isso não é Deus? Mas eu vejo Deus em tudo. E ainda, olha só, para finalizar com chave de ouro, e ainda ele pegou o microfone e ainda ele fez um agradecimento aos pais. Ou seja, Deus é Deus do impossível. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, o Senhor está trabalhando. Mas o negócio, né, o ponto é que nós queremos ver, né? Nós queremos tocar, nós queremos ver. Eu quero ver o Senhor, eu quero ver com os meus olhos, né? Eu quero ver o Senhor trabalhando. E não é assim. O Senhor trabalha em silêncio. É uma obra silenciosa. Chegou um tempo que eu olhei e falei assim, nossa, falei até para a Bis, a senhora viu que o João está falando certinho? Eu já não via mais aquele inimigo. Passou, foi embora. E é exatamente isso. Deus trabalha no silêncio. E eu quero muito que você pegue essa palavra nesse final de ano. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Está acontecendo sim. E é muito grande. Não fique olhando para a terceira voz como essa palavra. As ovelhas, quando elas escutam a voz de estranhos, o que elas fazem? Elas fogem. Não, eu não vou ouvir essa voz estranha, não. Eu só vou ouvir a voz do meu pastor. Que é o que nós temos que dizer, nos levantar todos os dias. Eu vou ouvir a voz do meu pastor, do meu Senhor. Eu vou ouvir a voz do meu Senhor Jesus. Estranho? Intimidação, medo, covardia, desânimo, preguiça. Não, eu fujo disso, eu não vou ouvir essa voz, não. Cuidado. Cuidado com a voz que você está dando crédito, porque isso vai determinar o seu futuro. Se eu tivesse escutado todos aqueles diagnósticos, o meu filho estaria dopado de remédio. E isso não é mérito meu, é toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus, e por ter uma mulher ao meu lado que me ensinou a ter essa fé. Por isso que eu li para você, Samuel foi o mentor de Saul. Moisés foi o mentor de Josué. Sempre na nossa vida o Senhor vai colocar uma pessoa que vai me direcionar, que vai me ensinar o caminho que eu devo pegar. Foi o que a bispa fez. Quantas vezes eu chorava com diagnóstico, com folha, com coisa. Ei, olha aqui que eles estão pedindo. Ela fala, levanta, minha filha. Não, nós não vamos aceitar. Vamos lutar, vamos orar. Quantos clamores, quantas orações, libertações que ela fez no João. Não. A última palavra é do Senhor. Aí teve um dia que eu estava tão assim, sabe? Tão assim, sabe aquele dia que você fala assim, eu não quero levantar, não quero olhar para a cara de ninguém. Se essa escola mandar uma mensagem, é hoje que eu vou descer do Senhor e vou acabar com eles. Porque eu já não aguentava mais. Sabe o que ela me disse? Minha filha,
aquilo que é o maior desafio do João será o maior testemunho dele. O João está gerando o testemunho dele. Porque no lugar da sua dor, no lugar da sua vergonha, você terá dupla honra. Dupla honra. E é isso que você tem que pegar. O que é que está doendo? O que é que está machucando? O que é que está te incomodando? Você está gerando um grande testemunho. Hoje ele tem 10 anos. Daqui a alguns anos, você e eu, nós veremos o João neste altar, pregando com autoridade a história dele. Os testemunhos dele. Os desafios que ele teve na infância. Não é isso? Hoje você não vê o Bispo Fernando pregando os testemunhos da infância dele? Você não me vê aqui falando sobre as minhas histórias? Amanhã nós veremos ele falando sobre a história dele, a trajetória dele. Ou seja, no lugar da vergonha, você terá dupla honra. No lugar da sua humilhação, você terá dupla honra. E essa palavra que tem que ficar no nosso coração. Ou seja, a nossa vida, a nossa caminhada e o nosso destino são determinados pela voz que decidimos ouvir. A viúva, ela ouviu a voz de Elias. A viúva dos dias de Eliseu foi dirigida por ele. E qual foi o resultado dela? Vitória. Toda vez que você é dirigida pela voz do Senhor, o resultado é vitória. Vitória não é derrota. Olha só o que está escrito em 2 Samuel 13. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab. Vocês conhecem essa história? Filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab disse: olha só a terceira voz maldita. Vá para a cama, finge estar doente. Você já encontrou alguma pessoa assim, ou você já teve ao seu lado uma pessoa que te dava só, desculpa a palavra, ideias idiotas? Esse aqui foi um desses amigos que deu uma ideia idiota. Vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Ou seja, ele ouviu a terceira voz. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Ou seja, nós conhecemos o resto da história. Aminon era o primogênito, portanto, ele herdaria o trono. Mas ele ouviu a voz de Jonadab e violentou sua irmã Tamar, arruinando a vida dela e a dele também. Que você sabe que a partir daí foi um problema atrás de problema na vida, né, no reinado de Davi. Saul também foi um que ouviu a voz dos soldados e ignorou a voz de Samuel. Saul ouviu a voz de Doeg, o Edomita, e matou os sacerdotes de Nob e suas famílias. Abraão também. Quem que Abraão ouviu? A voz de Sara. Após ouvir a Deus, e pegou um Ismael. E Deus ficou em silêncio por 3 anos. Às vezes, Deus está em silêncio, nós estamos perguntando: por que está em silêncio? Por que está em silêncio? Deus não fala mais comigo. Por que será? Será que eu peguei um Ismael? Ou seja, ouvimos muitas espécies de vozes em nossa vida espiritual. Há vozes que transmitem paz, segurança, serenidade, confiança, fé, esperança. Mas existem outras que transmitem dúvida, medo, inquietação, desânimo, desesperança e maldição.
Há vozes do engano que semeiam tentações e ilusões no coração humano. Vozes que conduzem à perdição. Há vozes totalmente desalinhadas com Deus, que chegam apenas para roubar o nosso destino. No mundo há muitos tipos de vozes e nenhuma delas é sem sentido. Ou seja, tudo que eu estou ouvindo, quem eu estou ouvindo, vai causar um efeito. Voltando para Saul, o mentor dele era o grande Samuel. E ele passou por cima da voz do homem de Deus, dando ouvido a outras vozes, inclusive as das suas emoções e dos seus sentimentos. Inacreditavelmente, Saul chegou a dar ouvidos a uma feiticeira. Depois disso, suicidou-se e teve um final terrível, que é o que nós encontramos. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Giboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou a seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Davi estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram lá e ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, porque ele ouviu a terceira voz. Ele não foi obediente à palavra do Senhor e chegou até consultar médium em busca de orientação. Aí você olha assim: Saul, como você teve essa coragem? Mas e nos dias de hoje? Quantas feiticeiras nós estamos ouvindo? Meu Deus, no Instagram tá assim de feiticeiros, de pessoas amarguradas que lançam o seu veneno. Por isso o Senhor entregou a morte e deu ao reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, vamos lembrar que Saul, antes de começar a dar ouvido a outra voz, ele foi um homem incrível. Ele foi aquele que recebeu o espírito furioso. Se Saul tivesse ouvido o Senhor, lembra que a bispa no primeiro jejum do encerramento pregou sobre Saul? Porque olha o que está escrito aqui em Samuel. Havia um homem de Benjamim rico e influente chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros.
Na outra versão está escrito assim: e então ele era belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Ou seja, Saul era um homem lindo, alto, com potencial incrível. Mas ele decidiu ouvir a terceira voz, a voz das suas emoções, dos seus sentimentos. Ou seja, nós precisamos aprender com essa palavra, pegar essa palavra. Que voz eu tenho escutado nesse final de ano, nesse mês? Eu conheci pessoas, ao longo da minha trajetória, pessoas que estavam indo muito bem, mas elas decidiram ouvir as vozes estranhas. Pessoas que, por ouvir a terceira voz, findaram com um casamento, com um relacionamento. Pessoas que, por ouvir a terceira voz, destruíram com o destino da família. E principalmente mulheres, tomem cuidado. Porque a mulher, para ouvir a terceira voz, é muito fácil. E não está distante, Porque a própria Eva foi a que abriu a porta, que ouviu a serpente. Você vê Sara ouvindo, a Sara ali com suas emoções e Abraão ouvindo a Sara. Nós precisamos tomar cuidado e precisamos ficar com a palavra que o Senhor nos entregou. Se Ele disse que vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem. Se Ele diz que Ele deu um espírito de coragem, eu tenho um espírito de coragem. Eu tenho que ficar com esse ponto. Eu não posso ficar olhando assim as circunstâncias, os problemas, as pressões, não. Eu vou ficar com o que o Senhor me disse e me orientou. E olha, para finalizar essa parte, que foi até mesmo aqui. Isaías 54. Você escolhe a voz que o guiará. Você calará toda voz que se levantar. Você cala, somente você pode calar a voz que atrai tormento para a sua vida. Que voz que está aí sussurrando, que está trazendo tormento? Que está te atormentando? Você pode calar essa voz e dizer: basta, acabou. Eu não vou ouvir essa voz maldita que está me oprimindo, me perturbando. Porque tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e agradável. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz. De paz. E não de mal. Onde você tirou isso? Então, tudo que é contrário à palavra, tudo que é contrário, tudo que é negativo, tudo aquilo que faz com que eu me deprima, com que eu venha desistir, não provém do Senhor, provém de Satanás. Não provém do Senhor. Então, olhar para as circunstâncias, olhar para o momento, não provém do Senhor. Hoje, nesse exato momento, nesse período do ano, o que você mais vai encontrar são pessoas amarguradas e dizendo: nossa, eu não vejo a hora que esse ano termina. Nossa, eu não vejo a hora que esse ano acabe. Esse ano precisa acabar logo. Que ano horrível, tive um ano horrível. Você vai encontrar pessoas assim. Se você não tomar cuidado, você acaba pegando o espírito dessa pessoa. E você olha e fala assim: nossa, acaba logo, porque eu estou cansado. Eu não sei você, mas não bateu um cansaço nesse final de ano? Não sei. Bateu um cansaço, um negócio, acaba logo. Não, não acaba não. Eu vou viver um dia de cada vez, crendo no Senhor, crendo na palavra, crendo no que Ele tem colocado, crendo no que Ele tem dito. Vai terminar tudo bem. O melhor vinho ficou para o final. E nós precisamos ter isso e essa maturidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.
Eu não estou aqui para buscar a mão do Senhor. Eu estou aqui para buscar a face do Senhor. E essa frase é tão bonita, mas no dia a dia, na prática, quantas pessoas que desistiram por não ter aquilo que elas tanto queriam? Quantas pessoas que pararam porque elas não tiveram aquilo que elas queriam? E é assim que nós vamos viver a nossa vida? Não, eu não tenho que viver a minha vida baseado nas bênçãos. Eu tenho que viver a minha vida porque eu casei com o Senhor, eu fiz uma aliança com o Senhor e eu ando com Ele. Independente se está acontecendo ou não está acontecendo, eu ando com o Senhor. Eu olho para o Senhor. Eu não vou olhar para o que eu quero. Eu vou olhar porque eu ando com o Senhor. Eu tenho um casamento com Ele, eu casei com Ele. E eu vou seguir com Ele independente da situação. Independente do momento, eu vou ficar com o que o Senhor está me falando. Não, eu não vou ceder. Eu não vou ceder essa opressão. Eu não vou. Falei isso para as mulheres no trabalho de Deus Gerações da quarta passada. Mulheres, vocês precisam ser muito rápidas. Né? O diabo ataca e elas ficam lá. Ai, é verdade. Ai, é verdade, é isso mesmo. Elas vão cedendo, elas vão cedendo, elas vão cedendo. Você precisa ser rápida. Pega um azeite e se unge e fala assim, Satanás, eu descobri, é você. Sai agora. Sai agora por onde você entrou. Inveja, sai agora. Eu não aceito essa frieza, esse desânimo, essa opressão, esse cansaço maldito. Tem dias que bate um cansaço que você sabe que não é da sua carne. Você se alimentou direito, você dormiu, você acordou bem e vem um cansaço, um negócio, você fala, capeta, você não vai roubar o meu dia. Não, eu não vou deitar, eu não vou desistir. Eu passo com o sangue de Jesus. Meu Deus, passa com o teu sangue sobre mim agora. Eu repreendo essa opressão maldita. O que é mais grave é que muitas de vocês sabem dizer quando é uma opressão, mas não estão lutando com a agilidade que deveriam lutar. E nós precisamos ser rápidas. Eu falei com elas que na semana retrasada, foi na segunda-feira, eu acordei, eu dormi cedo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acordei na segunda-feira passada com um negócio interno que eu nunca tinha vivido aquilo na vida. A minha vontade, você vai rir agora, era sair. Sabe, sair de pijama e andar assim, sabe? Respirar, ver, sei lá, me deu um negócio. Que aquilo não era normal. Eu falei, que coisa maldita é essa? Tanto que na hora do almoço eu falei assim, bispa, a senhora, eu fui pedir oração para o Fer, porque me deu um negócio, estava sufocando. Parecia que tinha uma mão sufocando a minha garganta. E eu falei, não, isso aqui é capeta. Peguei o azeite e fiquei lá. Senhor, passa com o teu sangue, passa com o teu sangue, passa com o teu sangue. Isso aqui não é físico, isso aqui é espiritual. Isso não é físico. Que possessão, que capeta. De onde você vê, você vai sair, Satanás. Não sei quem te enviou. Mas quem te enviou, eu te destruo agora em nome de Jesus. Aí eu sentei, sabe, aquilo foi passando. Aquilo passou. Aí, quando aquilo passou, eu falei assim, meu Deus, quantas pessoas que passam por isso, e elas vão lá, elas vão se medicar, elas vão deitar, elas se entregam. E eu entendi, meu Deus, às vezes a gente passa umas coisas para entender a igreja, né? E eu não gostei daquela experiência, não. Não, foi horrível, um negócio que sufocava assim. Sabe quando você não sabia eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia se eu queria deitar, eu não sabia se eu queria correr, eu não sabia se eu queria fugir, eu não sabia o que eu queria. Aquilo foi espiritual. E quantas mulheres que vivem isso, sabe, aquela carga, você tem que cuidar de tantas coisas na vida ao mesmo tempo, e vem aquela carga, você tem que ser rápida. Não, eu não vou ouvir essa voz, não vou ceder esse sentimento, não. Essa aqui é opressão. Capeta, sai agora. Lembra que eu falei semana passada? Nós precisamos estar vestidos da armadura do cristão.
O capacete, a couraça, o cinto, o escudo, a armadura precisa estar completa. Se a armadura não estiver completa, não vai dar certo. Você, mulher, precisa estar com a armadura completa. Não pode estar incompleto. A sua armadura precisa estar completa. E todos os dias nós temos que fazer. Qual é a oração que nós temos que fazer? Senhor, livra de mim mesma. Senhor, livra de mim mesma. Porque naquele dia eu queria matar meu mundo. Eu queria pegar meus filhos. Ainda bem que o Bispo Fernando estava fazendo outras coisas, ficou bem longe. Porque no momento que eu vi ele, eu falei assim, eu preciso de uma oração. Ore por mim. Ele falou, o que você está sentindo? Eu falei, estou sentindo tudo. Eu estou sentindo tudo. É angústia, desespero, vontade de correr, vontade de chorar, vontade de sorrir. Eu estou sentindo tudo. Ore por mim. E ele olhou assim. Eu falei, eu preciso de oração. Preciso de uma libertação. Senhora pastora, a senhora passou por... Passei e foi horrível. E eu não tenho problema nenhum de dizer para você que eu passei, porque eu estou dizendo para você como que eu venci. É na oração. É pedindo ajuda. Pedindo ajuda, ora por mim, não estou bem. E isso é você calar as vozes da sua, a voz da sua emoção, do que você está passando no momento. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Com seus olhos fechados, que essa palavra venha trazer clareza para você. Porque talvez você está aí, essa quarta-feira, você tem que resolver muitas coisas, você tem trabalho, é casa, é filho, é casamento, é tanta coisa, você fala, meu Deus, não vou dar conta. A roupa está subindo, Senhor, a louça está escalando, Senhor, que eu faço? Eu não estou dando conta. Para. Respira. Eu consigo, eu posso, o Senhor está comigo, vai terminar tudo bem. Eu vou ficar com essa palavra. Vai terminar tudo bem. Eu consigo, eu posso, o Senhor está comigo. Não vai terminar em destruição. Vai terminar em vitória. Vai terminar em vitória. Vai terminar em vitória. Sim, você tem que falar com você mesma. Todos os dias você tem que falar com você mesma. Olhar no espelho e diga, minha querida, meu amor, minha vida. Força, levanta, você é linda, você é inteligente. Vamos lá, você pode, você consegue. Você é forte e corajosa no espírito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Jesus não, ele deixou bem claro, filhinhos, no mundo tereis aflições. Então, essa é a aflição do momento. Eu me levanto, eu respiro, eu consigo, eu dou conta porque o Senhor está comigo. Não, eu não vou ceder a esse desânimo, esse cansaço, essa preguiça maldita, essa moleza. Meu Deus, em nome de Jesus. Não ceda. Você é mais forte do que você imagina. Você é abençoada. Fala com o Senhor agora e reflita, porque pode ser que em algum momento da sua vida você ouviu a terceira voz, a voz do engano. E por ouvir a terceira voz, você tomou atitudes e decisões que destruíram com o seu destino, destruíram com a sua vida, literalmente com o seu destino. E hoje você paga um preço violento, por quê? Porque você ouviu a terceira voz. E essa palavra essa palavra antes de chegar para você, essa palavra chegou para mim. Eu não vou ouvir a voz das minhas emoções. Eu calo essas vozes malditas. Eu calo essas vozes mentirosas, de que não tem saída, que no meu caso não tem solução. Eu calo essas vozes malditas, que nascem das profundezas do inferno. Eu calo elas agora. Eu fico com a voz do meu Senhor. Ele diz que isso é exatamente como a Glau está cantando. Ele diz que eu sou forte. Ele diz que eu posso. Ele diz que eu consigo. Se a fraqueza vem sobre mim, Ele diz que cuidado sou quando estou aquém.
E se tudo terminou, Ele diz: não é o fim. E eu acredito, sim, eu acredito. Sim, Senhor, nós acreditamos. No que diz sobre Nós acreditamos. mim. Acredito, eu acredito. Sim, eu acredito. Fala com o Senhor agora. No que diz Com seu propósito no sobre coração. mim. Olha para Ele e fala: Senhor, aos olhos Ele humanos, diz que amado parece que isso aqui não vai acontecer. quando não Mas eu fico com o que o Senhor está falando. E eu pego essa palavra para minha vida. O Senhor trabalha em silêncio. E aí eu sei que eu não estou vendo. Parece que não está acontecendo. Mas está acontecendo. E quando eu menos perceber, esse inimigo estará derrotado. Essa situação estará mudada. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nessa quarta-feira chuvosa, nublada, Senhor, enquanto muitos pararam, desistiram, cansaram de correr essa corrida, nós não, Senhor, nós estamos aqui nessa quarta-feira, correndo, lutando a boa guerra, nós estamos aqui, Senhor, no campo da batalha, lutando, Senhor, contra sentimentos, emoções, diagnósticos, palavras, nós estamos aqui, Senhor, em posição de guerra, nós estamos aqui em posição de guerra. O ano não terminou, e o Senhor pode operar em fração de segundos. O Senhor pode operar hoje e agora, independente, Senhor. Nós vamos continuar seguindo no Senhor, de glória em glória, de força em força, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro ao Senhor que toda a opressão que dominou o coração dela, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, insônia, medos, dúvidas, eu repreendo agora do coração. Sai agora em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda incredulidade maldita, toda voz maldita, mentirosa, toda doença, todo diagnóstico, todo problema que chegou para oprimir, toda opressão no quarto, na cama, em nome de Jesus, essa moleza, essa preguiça maldita, essa desistência, essa frieza, cai agora por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, passa com teu sangue sobre a igreja. Essa preguiça, esse desânimo, essa tristeza, esse pânico que tomou os corações, saia agora em nome de Jesus. Saia do coração dessas mulheres, saia do lar, saia da casa, saia da família, em nome de Jesus. Eu profetizo o sangue de Jesus sobre você, do alto da sua cabeça à planta dos pés. Receba força agora, receba energia agora, uma energia que vem do céu. Receba graça, receba unção, receba força, ânimo, alegria, força, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, sobre a sua igreja, energia, alegria, força, unção, sabedoria, discernimento, alegria que vem do céu. Eu oro, Senhor, pelo propósito delas. Eu profetizo os seus sonhos realizados, concretizados, materializados. Você é vencedora e o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, e quando você menos esperar, você já vai estar vivendo as suas vitórias, e você nem vai se lembrar dos inimigos que hoje estão te oprimindo, te perturbando, te pressionando. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das suas mãos, eu abençoo os seus sonhos, eu abençoo os seus projetos. Eu declaro que você é mais que vencedora, 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 em nome de Jesus. E vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem na sua vida, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, e eu creio, Senhor, que vai sair por aquela porta pessoas renovadas,
renovadas, alegres, felizes. Porque nós estamos num campo de batalha, nós estamos no campo da batalha, nós já vencemos em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, os sonhos, o propósito, os projetos e profetizo, vai terminar tudo bem em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, amém e amém, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.